Bem-vindas ao Prontas para Parir, o podcast especializado nas gravidinhas, nas tentantes, nas barrigudinhas mais especiais e antenadas. E esse episódio, ele tá muito especial. Esse episódio, ele está preparado para cuidar não só do corpo, mas da alma e do espírito. E eu quero aproveitar para falar dos nossos patrocinadores, porque hoje meu coração está repleto de gratidão, porque nós conseguimos apoiadores que vai levar esse projeto até vocês, junto conosco, e é com todo amor que a gente faz isso. Então, vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Nós temos o Estúdio da Gestante, que é essa pessoa que vos fala, a Creative, que é aqui, gente, esse espaço que fornece com todo amor e dedicação, prepara aí os vídeos, os cortes dos podcasts e todo o conteúdo para que vocês possam ter com excelência e qualidade. Nós temos a clínica da doutora Cária Vasconcelos, que deixa a make da pessoa, a pele da pessoa assim, né? Com os tratamentos bons. Nós temos a Mônica Gomes, que é a Beauty, que ela faz a minha make, meu cabelo aqui, ela nos ajuda muito. Nós temos a Mami Life, que é especial para as mães, é um aplicativo que vocês vão conhecer e conseguir ter várias informações lá dentro. E a Turquesa Moda Praia, que ajuda e disponibiliza o material e os brindes aqui pra gente. E é isso, e vamos agora ao episódio, porque está muito bom. Eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, duas convidadas lindas, a Renata. Gente, ela tá grávida. Eu não sei, dá para ela ficar em pé? Eu não sei, dá para ficar em pé? Não sei se der, não Gente, mas resumindo aqui, ela tá grávida. 8 meses. 8 meses, né, Renata? 8 meses. A gente se conheceu quando ela foi fazer as fotos lá no estúdio e eu me apaixonei pela história, porque é uma história de milagre e ela vai contar aqui pra gente. E nós temos a minha amada aqui, a pastora Rose, que entende de família, fala muito lá na igreja sobre relacionamento, sobre casamento, como uma mulher deve se posicionar em Cristo para criar os filhos, a conduta do Espírito Santo e Jesus na nossa família, não é isso, pastora? Muito obrigada pelo convite para falar de Jesus. Sempre estou a postos e é maravilhoso poder compartilhar algo na minha experiência, algo que possa contribuir para a vida de cada um de vocês. Ai, que lindo. Muito obrigada. Eu que estou aqui, assim, com muita felicidade em tê-las aqui, assim. Há duas pessoas que vão, com certeza, complementar e passar para as nossas barrigudinhas aqui que estão nos assistindo sobre como é bom cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma, manter alinhado em Jesus, manter o Espírito Santo conosco, porque sem ele nada acontece. Verdade. A vida se dá através dele, não é? O haja Com luz, certeza. né? Renata, vamos lá. Já 8 tô me meses. emocionando. Já tá oh, meu Deus. O choro, não que eu choro também, que eu sou mole. É para falar desse assunto, é algo que realmente mexe comigo, porque assim, é Deus na minha vida. Foi ele. Foi ele. Foi a mão dele, literalmente. Porque não era mais possível. Você foi desenganada pelos médicos? Como foi? Tudo começou em 2021, quando eu engravidei a primeira vez. Eu estava com 40 anos. Minha primeira gravidez. Aí foi aquela felicidade maravilhosa. Infelizmente, eu tive um sangramento. E aí, quando eu fui fazer a ultrassom, o bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Isso com quanto tempo, mais ou menos? 6 semanas de gravidez. No comecinho, né? No comecinho. E aí, eu chorei muito, meu marido também chorou muito, a gente queria muito. E aí, perdi, né? E aí, fiquei aquela coisa, perdi meu filho, já tenho 40 anos, já tô ficando velha. Vem todos esses pensamentos, né? E eu dizia, será que eu vou conseguir novamente engravidar? E eu nunca esqueço que quando eu fui no hospital fazer a curetagem, que eu fui no Hospital Gênesis, tinha uma técnica lá de enfermagem que ela estava na sala do centro cirúrgico e ela disse para mim, você vai voltar aqui para ter o seu bebê. Ela já decretou uma palavra de ordem. Exatamente. Pastor, o quanto é importante esse decreto, né, da palavra? É muito importante saber o que a gente fala, o que a gente profetiza.
Eu costumo dizer que a gente sempre deve pensar naquilo que a gente fala, a respeito dos nossos pensamentos, porque o mundo espiritual ele existe e ele é real. Então, Verdade, muitas vezes, tudo aquilo que a gente mais teme nos advém. A é Bíblia fala verdade. sobre isso. É. Então, cuidado com aquilo que profetiza, o que falam na sua vida, que você não vai ter mais filho, você não consegue ter. Então, ali em espírito, você já deve repreender aquela palavra, porque só quem dá o decreto para a nossa vida é Jesus, é o Senhor, né? E você viu que ela estava dentro de um local que uma pessoa disse para ela: "Você vai". Deus envia É, anjos, eu né. acredito demais. Às vezes a pessoa, ela pode ser cristã, que às vezes é, mas pode nem Nem ser, sei. É É. porque verdade. Deus, quando ele quer falar com a gente, ele envia anjos. Ele usa Deus qualquer um, né. Deus falou através de uma jumenta, com o É, profeta, completa. então Deus fala quando ele quer, através de quem ele quer, da forma quando ele quer, como ele quer. Quando ele quer mandar um recado para a gente, ele Ele manda manda mesmo. mesmo. Com E a gente certeza, deve tomar Toma posse, posse. e você com tomou posse desse certeza. recado, né. Eu estava lá, eu estava voltando da sedação, que a gente é sedado para fazer esse procedimento, e aí eu chorava e dizia: "Eu não vou mais conseguir engravidar". Aí foi quando ela disse: você vai voltar para cá para ter o seu bebê aqui". Hum. Aí eu voltei, fui tornando, e aí fui para casa, e aí a gente chora, a gente, né, questiona. E aí depois de um ano, em 2022, eu engravidei novamente. Aí foi aquela alegria: "Ai, agora vai dar certo, a segunda gravidez e tudo". E aí eu fui fazer uma ultrassom e a médica só viu o saquinho gestacional, não viu o embrião, com 5 semanas. Aí ela: "Renata, você vai ter que vir repetir novamente com 15 dias para ver, a gente vê se vê o bebê". Com 15 dias, quando eu voltei, já o saco gestacional já estava se desintegrando e eu já estava mesmo expelindo a gravidez. E aí só foi esperar, o próprio corpo expeliu, não precisei ir para o hospital, E nem fazer nem fazer curetagem. curetagem. E aí foi realmente onde eu comecei a sofrer muito, porque eu entrei em depressão, eu tive síndrome do pânico, eu tive ansiedades, eu passava as noites chorando, acordava meu marido de madrugada para ele vir ficar comigo, porque eu adoeci, né, naquela coisa daquela frustração tão grande que eu senti, realmente eu fiquei adoecida. Aí tive que procurar ajuda psiquiátrica para me ajudar e tudo, psicólogo, psicoterapia, tudo isso eu tive que fazer, porque eu fiquei em pânico, eu fiquei realmente com medo, a gravidez passou a ser um tema proibido para mim, porque eu tinha medo, comecei a ficar com medo de tudo. E aí comecei a tratar essa depressão, essa ansiedade, com 2 meses que eu tinha perdido o segundo bebê, eu engravidei de novo, De novo, foi a terceira a gestação. terceira. E aí foi quando eu tive mais pânico ainda, porque eu estava acabando de sair de um trauma e já estava grávida de novo. Eu liguei pro meu marido: "Meu filho, eu tô grávida, e agora?". Aquele medo foi tomando conta de mim. E aí ele: "Não, mas é normal, claro que isso ia acontecer". E aí eu disse: "Não, tá nas mãos de Deus". Mas aí infelizmente, com 6 semanas novamente eu Sempre era nesse tive, período? sempre nesse período, nunca passava das 6. Tive um pequeno sangramento e aí eu revivi tudo que eu revivi No no primeiro. primeiro, né. Eu fui, fiz a ultrassom, não tinha batimentos, e aí eu fui direto para o hospital para fazer uma curetagem. E aí eu disse para o meu marido: "Meu filho, eu não quero mais engravidar naturalmente. Eu quero fazer uma fertilização, porque eu já tô com mais de 40 anos, e eu tenho medo de engravidar e perder, eu quero investigar o que é que eu tenho". Ah, então você foi primeiro até então você não tinha Não tinha investigado investigado nada, sobre o né. o Tinha feito alguns exames, mas tinha dado tudo estava tudo ok. normal, e aí a gente seguiu a vida. Só que aí sabe quando você fica com aquele medo? Sim. E aí foi indo, eu fui evitando, porque eu queria fazer a FIV. E aí meu marido um dia chegou pra mim e disse: "Você vai querer mesmo ser mãe ou não? Porque se você for querer ser mãe, Ele você te tem que fazer isso agora". O seu marido Meu falou isso? marido. E aí eu disse: "Quero sim". Aí ele: "Pois procure um médico pra gente fazer o tratamento pra você engravidar". E eu: "Tá certo". E aí procurei e fui pro doutor Daniel Diógenes,
a Fert Da Baby. Baby. Ele esteve aqui, inclusive. Maravilhoso, assim, foi o Segundo mensageiro, anjo. Do segundo foi ano. o mensageiro do milagre, Ah. né? E aí eu fui, doutor Daniel, quando olhou meu caso, disse: seu caso é bem desafiador. Mas ele disse o que era que você tinha, o porquê que você não engravidava? Fizemos uma investigação de vários exames, e aí ele disse: Renata, tem vários fatores aqui. Um deles é a sua idade, porque o óvulo muitas vezes não tem aquela saúde, e o bebê, infelizmente, não tem saúde, e o próprio organismo interrompe a gestação. Mas você tem adenomiose? Olha, isso é a novidade. E você já sabia? Ou Não não sabia. sabia? Você tem adenomiose, você tem baixa reserva ovariana e você tem 2 mutações genéticas que podem ocasionar sangramentos, tromboses, e isso pode ter ocasionado também. Não posso lhe dizer, você perdeu por isso, mas existem vários fatores aqui que dificultam a sua gravidez. E aí eu disse: doutor, e aí? Vou natural, vou na FIV? E ele: para o seu quadro eu indicaria a FIV. Porque você já perdeu 3, então corre o risco de você engravidar novamente e perder. E ele te deu esperança de Não, aí ele ainda disse assim: mas diante do seu quadro e com essa reserva ovariana, eu acho praticamente impossível você engravidar naturalmente. Ai, meu Deus, agora me arrepiei. Olha o impossível! E aí eu disse: realmente, doutor, eu nem quero engravidar naturalmente. E aí ele fez todos os exames, fez vários exames, e aí vamos começar o processo de fertilização. E aí a gente começa a tomar umas injeções para induzir a ovulação, fazer exames periódicos. Meu marido também gastou uma fortuna com exame, enfim. E aí eu fui pegar os medicamentos, porém, eu preciso falar uma coisa. Antes de eu iniciar a FIV, eu comecei um propósito com Deus. Você fez jejum e oração? Jejum e oração por 7 semanas. 7 semanas? 7 semanas. Orando e jejuando. Não era todo dia, era 2 vezes por semana durante 7 semanas. E eu meditava no Salmo 40, que dizia, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E muitas vezes eu estava no trabalho jejuando, eu ia para o banheiro entregar o meu jejum e eu chorava, orando, dentro do banheiro sozinha. Meu marido não sabe disso, ninguém sabe disso, porque foi uma coisa realmente eu e Deus. Eu disse: Vai Deus, no secreto, né? Deus, só tu pode fazer, porque eu vou gastar uma fortuna com fertilização e eu queria muito que desse certo. Mas eu estava orando para que a fertilização desse certo. Porém, Deus fez de outra forma. E um belo dia eu estava no meu trabalho, num desses dias que eu estava jejuando, e me veio aquela coisa: e se eu engravidar natural? E eu concluí que ali foi uma intuição enviada por Deus para mim, que eu iria engravidar naturalmente, eu não iria fazer fertilização. E aí, quando eu fui para iniciar a fertilização, a minha menstruação atrasou 1 semana. Antes do início. Antes do início. E aí o doutor Daniel já tinha me dado as medicações para eu iniciar. Renata, você espera a sua menstruação descer para você poder iniciar. E eu: tudo bem. Atrasou 1 semana, não, mas ele disse que era impossível engravidar naturalmente e tal. E liguei pro doutor Daniel: doutor Daniel, até agora minha menstruação não desceu. Ele: vamos esperar mais um dia. E aí, por incrível que pareça, eu sangrei. E eu achei que era menstruação. Liguei pro doutor Daniel: Daniel, eu sangrei pouquinho, mas sangrei. Ele: pode iniciar as medicações, que eram aquelas injeções para ovular e tudo. E comecei a sentir enjoos. Você fez as medicações? Fiz, ainda fiz. Esse Só que eu vou chegar nessa parte. Sim. Fiz as medicações, aí comecei a ir fazer ultrassom para olhar o ovário, os folículos que tinham que crescer para serem colhidos. Só que o doutor Daniel começou a estranhar porque os folículos não cresciam. Não cresciam. Ele dizia: cresce, mas cresce pouco. E eu: ixi, doutor, então eu tô muito ruim mesmo. Tá muito ruim minha situação, porque nem uma FIV vai dar certo. Aí você ficou triste nesse momento? Fiquei. Aí eu nunca me esqueço, eu fui um dia de sábado, ele disse: você vai tomar esse final de semana, esse restante de medicação que você tem, você vai vir na segunda-feira pra gente fazer a última ultrassom. Se não tiver crescido nada, nós vamos interromper e vamos fazer no outro momento. Tá. Usei as medicações, voltei triste pra casa.
Cheguei na segunda-feira, eu e meu marido. Meu marido ficou lá fora, eu entrei. Aí ele foi fazer a ultrassom. Quando ele foi fazer a ultrassom, ele ficou muito calado. Não, ele ficou olhando, ele ficou muito calado. Aí eu, e aí, doutor Daniel, cresceu, não cresceu? Ele, não cresceu, mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Aí eu, o que foi, doutor? Você já está grávida. Oh. Aí eu, como assim? O senhor disse que eu não podia mais engravidar. Aí ele, eu tenho 24 anos de profissão, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Oh, glória a Deus. Posso chamar isso de milagre. Aí comecei logo a chorar. Ai, E me lembrei de todo o propósito que eu estava fazendo. com Deus. Amém. E eu disse, doutor, realmente isso aí foi a mão de Deus, porque eu realmente tenho uma conexão com Deus, né? Eu acredito muito em Deus e assim, eu acredito que ele foi lá e disse, quem vai fazer sou eu, Pra glória ser dele. para a glória ser dele, né? Tem até um louvor que fala, existe vida aí, onde ele diz, né, que ele vai entrar no cenário para impactar, Uhum. que foi o que ele fez, porque eu fiquei assim, de boca aberta. E eu ainda disse mais, doutor, e tá com saúde? Como é que tá esse bebê? Ele, tá aqui o coração, tá. O coração, Ai, gente, que história. comecei a chorar. Aí eu, meu Deus, aí, doutor, eu vou chamar meu marido pro senhor dar a notícia pra ele. Aí ele, Renata, eu só tenho uma coisa pra lhe dizer. Nós não podemos desafiar a natureza. Porque ele disse que você não podia. Mas a coisa aconteceu naturalmente. Olha E isso. todas essas medicações que você tomou serviram para ajudar na sua gravidez. Olha, ou seja, Deus permitiu que ela aplicasse para poder contribuir, Para sustentar, né? sustentar. Fez foi ajudar. Ajudar. Ele, nada que você tomou foi prejudicial pro seu bebê. Aí eu chamei meu marido, aí meu marido entrou assim. Aí eu, doutor Daniel, agora o senhor dê a notícia pro meu marido. Aí ele, o bebê já está pronto, já está na barriga dela. Ai, gente. Eu fiquei assim, o doutor Daniel, ele foi assim um marco assim na minha vida, porque quando eu entrei no consultório a primeira vez, eu senti muita segurança nele, porque ele tem muito conhecimento, Ele tem. né? E aí quando ele foi o mensageiro do milagre, ele ficou assim passado. Eu acredito que ele deve contar essa história para muitas que vão lá, né? Então assim, realmente eu fiquei. Aí, quando eu voltei para casa, eu digo, Senhor, eu não acredito que tu fez isso. Meu Deus do céu. E aí vem aquele medo, porque você já perdeu 3, você tem um trauma. Só que a cada ultrassom que eu fazia, ela estava crescendo. Aí você vai se fortalecendo. Foi me fortalecendo e sempre que eu ia, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Última ultrassom que eu fiz, inclusive, ela já está com quase 2 quilos. Oh, meu Deus. Coração perfeito, perfeita. O médico olha e diz, tá linda sua filha. E eu quero o que eu mais queria, que ela viesse com saúde, que ela viesse... É uma bênção mesmo, né, na nossa vida. Então, assim, é milagre. Eu só posso dizer que é milagre. E ele disse pra mim, realmente, o seu quadro era bem desafiador. E até a FIV estava correndo o risco de não dar certo. Mas você foi sorteada. Você foi Abençoada. Porque o povo do mundo tem sorte, É. a gente tem bênção, né? É verdade. Aí pronto, então assim, é um testemunho que eu vou levar para toda a minha vida, porque é o sobrenatural de Deus mesmo. Deus já me abençoou muito em várias coisas na minha vida, mas assim, dessa forma, de impactar, de você dizer, Deus, Como é viver o sobrenatural viver o realmente, né? sobrenatural. E só quem vive entende. E com certeza. E outra coisa, o inimigo das nossas almas, ele fica muito furioso, né? Quando essas coisas acontecem. Eu, com 9 semanas, eu fui atropelada O quê? por uma bicicleta em alta velocidade. Estava com 9 semanas desta gravidez. E eu caí e eu só pensava assim, meu Deus, vou perder minha filha por causa dessa queda. Mas Quando Deus faz, ele faz completo. nada abalou. Amém. Fui no médico, não tive sangramento, não tive nada, e ela tá aqui firme e forte. Para a honra e glória de Porque, Jesus. assim, o inimigo realmente ele fica furioso quando a gente recebe um milagre desse E quando glorifica a ele. e quando glorifica, né? Então, assim, pra quem eu conto essa história, muita gente chora, muita gente fica Eu tô aqui, já tô emocionada. engasgado.
Volta. sabe, tem gente que fica, ai, eu tô arrepiada. Minha mãe não é evangélica ainda, mas ela, quando eu contei pra mamãe, ela, eu tô me arrepiando todinha. A minha mãe dizia. E eu dizia, mãe, Deus, ele pode fazer tudo na nossa vida, né? Pode fazer coisas que a gente acha que não pode, é impossível. Não, para Deus não existe essa palavra. Deus pode tudo, inclusive ressuscitar mortos, pode fazer o que ele quiser, Fez de ossos soldados. né? Na verdade, eu acredito que quando entra o impossível, é a hora de Deus É a hora agir. dele agir. Exatamente porque a palavra fala que a glória dele, ele não divide com ninguém. Então, quando a gente chega naquele ponto que a gente assim, só Deus, essa é a hora só que a gente Deus. sai de cena, a hora que a gente deixa de colocar a fé no médico, deixa de colocar a fé no tratamento, nos remédios, e assim, Senhor, tudo isso aqui eu vou fazer para ti, mas só tu podes. Né? Com E quando certeza. realmente a gente entende que é ele que faz e a glória Uhum. volta para ele, é dele. Com certeza. Deus é Deus E eu exagerado. estava até vendo um vídeo que muitas vezes a gente fala de Jesus, a gente proclama o nome de Jesus, mas Jesus, ele quer falar conosco, ele quer ter uma intimidade conosco. E eu nunca tinha feito um propósito nesse sentido, de chegar para Deus e ter aquele particular mesmo com Deus, assim, no secreto. Dizer, Deus, o maior sonho da minha vida é ser mãe. Né? Teve até um dia que eu estava tão chateada, que eu olhei pro meu marido e disse, eu vou criar cachorro mesmo, vou Ser mãe criar de pet. cachorro, vou ser mãe de pet, porque não vou ter mais filho, não. E aí, Deus contrariou tudo isso, né? Então, mostrou pra mim, porque, na verdade, foi pra mim que ele quis dizer, "Ei, eu sou Deus na tua vida, viu? Eu sou Deus na sua vida, você é tudo que eu tenho." Então, eu sou muito grata a Deus por tudo, porque não foi fácil, não foi uma caminhada fácil. Só quem perde um bebê sabe. É A verdade. dor, o trauma. O Então, medo, assim, né? o medo, Ansiedade. ansiedade, e você. E aí eu me apeguei muito também naquela passagem bíblica de Sara, Uhum. onde Deus promete a Abraão que vai dar um filho, né, para ele. E ela ri, porque ela já tá com 90 anos. E aí ele olha para ela, né, e diz: "Você tá rindo? Por acaso eu não posso fazer?", né? Então eu fiquei, Deus pode rejuvenescer, Deus pode fazer com que a infértil venha gerar, e eu tô aqui para receber, né? Então, Na verdade, a nossa fé, né? A gente é movida, às vezes as pessoas muito perguntam por que que a gente ora e é curado, e às vezes uns oram e não são abençoados. E assim, tem questionamentos que estão entre o céu e a terra. Não é Amém? isso que eu ia. Porém, a palavra de Deus fala que é pela fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos sangrando, ela era colocada fora do arraial, porque naquela época uma mulher que sangrava, ela era considerada impura. Então imagina o tanto que essa mulher sofria, o tanto que ela se sentia humilhada, rejeitada, e ela teve ousadia quando sabia que Jesus ia passar, de tocar nas vestes de Jesus. e ele foi E o uma que é das que Jesus poucas que fala? ele chama ela de filha, né? E filha, e ela diz assim, filha, a tua fé te salvou, consequentemente te curou. O que Jesus quer de nós é que a gente exatamente tenha fé, para que aquela fé possa ser ativada através do milagre que ele vai fazer na nossa vida. Isso é a fé que move montanhas, é a fé que faz com que as coisas aconteçam, né? A fé que agrada a Deus. E a fé Verdade. genuína, né, a fé que você se move, né, porque ela podia muito bem fazer o que muitas fazem, o que muitas pessoas fazem quando querem alguma coisa de Deus, só sentar e esperar. Ela se movimentou, teve o agir, né, pastora Rose, Uhum. assim, ela ela foi buscar em Deus, mas ela não ficou parada, porque existe uma diferença, não existe? Entre Existe, o com buscar certeza. e a fé? Deus quer que a gente se mova, né? E isso tem várias passagens da Bíblia que mostra isso, né? Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele pede para que a pedra seja movida, para que a gente faça algo, né? Para que a gente também faça parte daquele milagre, faça parte daquela história. Deus não, ele não quer, a gente não pode estar simplesmente parado esperando que as coisas caiam do céu. E esse é o evangelho que hoje me preocupa muito.
que é nós estamos vivendo o evangelho da graça. Sim, nós estamos vivendo a graça, né? O que é a Sim. graça? Pós-Jesus, né? Antes de Jesus era antes da graça, Jesus é a graça, e nós estamos vivendo pós-graça, que é esse tempo que nós estamos vivendo agora. Só que esse evangelho da graça exacerbada faz com que as pessoas só reconheçam a graça. E se Mas acomode, né? e se acomode, mas dentro da graça, que realmente o que é a graça? É um favor imerecido, ok? Sim. Deus vai Uhum. fazer, fez o que ele fez por você, não foi pelo seu Merecimento. merecimento, não foi porque ela é uma filha melhor do que a outra filha, ou porque ela merece aquele milagre, porque ela é boazinha. Não. A graça é um favor imerecido. Você foi agraciado com o favor de Deus sobre a sua vida, porque Deus é Deus e ponto. Verdade. Agora, a graça não nos dá o direito ou não nos deixa, não é para que a gente fique naquele lugar de que pronto, eu estou vivendo a graça de Deus, agora as coisas vão tudo acontecer sobre mim se eu não me posicionar, se eu não buscar, se eu não orar, se eu não... Às vezes as pessoas querem os maridos convertidos, né? Já mudando aqui um pouco o tempo, querem demais. Querem os maridos convertidos, mas não se posicionam, não melhoram, não procuram ser uma esposa sábia, mas eles querem a bênção. Hoje, esse evangelho da graça, que muitas vezes está sendo um pouco distorcido, as pessoas querem a bênção, mas não querem um abençoador. E usam Deus como bombeiro. Estou precisando, eu vou lá. Coloquei, apaguei o fogo, eu esqueço de Deus novamente. É o que ela comentou no começo. A intimidade com Deus é muito importante, né, pastora? É o que Deus quer da gente, é isso, né? A gente tem que É um ter amor. né, essa oração, esse momento, essa comunhão mesmo com Ele, para não ficar só isso. Ah, se Deus quiser, Ele me dá. Gente, Ele quer, Deus quer. Ele quer Sempre Ele dar, quer nos né? Só que a abençoar. gente não se move É o para. desejo de Deus. Você é mãe? Eu sou. É, e o Tenho que é que mãe você de faz por 18, meu filho já tem O 18. que é que a gente faz por um filho? Imagina É, Deus. não é isso que eu falo? Eu falo, gente, É um amor sacrificial, a gente faz qualquer coisa. Qualquer Imagina coisa. Deus. Imagina Deus. Toda vida que eu quero se aquecer meu coração, sabe, com o amor de Deus, eu lembro do amor que eu tenho pelos meus filhos. Eu me lembro, eu me coloco nesse lugar, Senhor, eu faço qualquer coisa, eu movo montanhas, eu deixo de viver, eu deixo de fazer o melhor para mim, por amor aos meus filhos. Imagina tu, Senhor, por amor a mim, aqueles que nos amam Que muito. nos ama muito, né? Se ele fala, né, que uma mãe amamentando pode esquecer seu filho, mas eu jamais esquecerei de você. Então, são promessas. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra, saber o que a palavra nos ensina, o que ela traz para a nossa vida, para que a gente possa aplicar no momento da dor. A importância da gente saber também reconhecer Deus, conhecer a palavra. Você se apegou no Salmo, em que tem uma promessa. Uhum. Então, assim, eu costumo dizer que os depósitos que a gente coloca dia a dia na nossa vida cristã, da disciplina que a gente tem com Deus, vai fazer a diferença no momento que a gente precisa, na hora da nossa necessidade. Essa vai fazer toda a diferença, os alicerces que a gente coloca em Deus. E o testemunho dela é repleto do amor mesmo. Você vê o cuidado de Deus em cada detalhe, até mesmo deixando tomar as injeções, né? Então, assim, e você é um testemunho vivo para as tentantes. Com certeza. As tentantes, assim, é não desistir, porque, Não. assim, impossível não existe na Bíblia, né? Não existe. Não existe. Para Deus nada é impossível. Ele é o dono do ouro, da prata, de Ele tudo. vai fazer segundo a A vontade. vontade dele. Na verdade, às vezes existe pessoas que questionam, mas eu orei tanto, eu já fiz 7 vezes, já fiz 8 vezes. E por que que Deus ainda não me abençoou? A palavra que eu trago, se você ainda está passando por essa luta, por essa dor, continue persistindo, porque o milagre a gente nunca sabe quando é que vai acontecer. E aprove ao Senhor todas as coisas. O que Ele quer é que a gente continue crendo. E que a gente não nos deixe, que não é fácil, não é fácil. Não, Quando a não gente é fácil. não tem aquilo que a gente quer, a gente é muito mimado. Nós estamos acostumados, né, Nós somos a só muito receber, mimados, né? E é difícil, é muito difícil. Cria medo, cria ansiedade, cria síndrome do pânico, cria desespero. Deve ser uma dor muito grande. Eu acho que
deve ser uma dor muito grande quem não consegue ter filho, porque a É. melhor coisa do mundo é a gente É ser ser mãe. mãe. Eu É. acho que faz parte da vida da gente, faz parte do. Mas assim, também acredito nas mães que adotam, amém? É, E também as Amém. eu mães de acredito. pet, ok? É, Se Deus é ok. esse propósito, às vezes eu posso estar falando com uma pessoa que já está com 50 anos, anos. que não teve filho. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente, porque eu misturo tudo, fica cliente, fica Fica amiga, amigo, fica pastora. fica tudo, né? E ela assim me contando que se arrepende de muitas coisas que ela fez na vida, da escolha de não ter tido filho. E É, porque é agora, uma escolha, né, na também, né. casa dela, ela foi. Tem gente que foi escolha, tem gente que teve, não sei a história de cada um. É. Tem gente que não encontrou a outra metade, tem gente que não encontrou o parceiro correto. Não sei, né? Nós não sabemos a história de cada um. Engraçado, olha, o meu esposo, ele ainda não é evangélico, mas ele convive muito com os evangélicos por causa de mim, né? Sim. E aí, quando aconteceu toda essa gravidez, eu escutei meu marido dizer assim: sua gravidez foi Deus. Ele já tá reconhecendo. Eu digo, hã? Hã? Olha. Aí, assim, a gente tem pastores que acompanham a gente com a nossa história. E eu tenho uma pastora lá no Maracanaú, que é minha mãe na fé. Eu aceitei Jesus com ela, dia 2 de novembro, dia de finados, Uhum. em 2009. E ela sempre acompanhou a minha história até hoje, ora por mim até hoje. Me tem realmente como filha espiritual, né? E aí ela olhou pro meu marido e disse: você, com um milagre desse, você tem que tomar uma decisão na vida. Aí Na ele hora. disse assim: eu vou tomar essa decisão. Eu vou tomar. Aí, meu marido é político, né? Ele disse: deixa eu só passar essa fase, mas eu vou tomar essa decisão. Eu reconheço que realmente foi um milagre essa gravidez dela, porque não tinha como. E aí, quando ele próprio reconhece o poder de Deus, né? E ele ultimamente está falando muito de Deus. Tipo, eu tenho um Deus na minha vida, eu só preciso de Deus. Falando para outras pessoas e eu fico só pertinho ouvindo, né? Aí eu digo, que maravilha, né? Porque assim, Por isso que Deus fala pra gente testemunhar. e eu não Porque sou aquela, encoraja Encoraja. eu não sou aquela esposa que fica, sabe? Ah, você tem que fazer. Não, eu deixo ele bem à vontade. Mas ele vê a minha fé. Ele vê a minha trajetória, ele vê a minha convivência com a comunidade evangélica. Então, assim, E agora ele viu um milagre e aí real ele viu. diante dos olhos dele. Exatamente. Então, assim, e a própria vida dele, depois que a gente casou, mudou muito. Mudou muito, assim, ele é muito vale a abençoado. intercessão de uma esposa. Né? Mãe, E as Viu, pessoas, mulheres? Nós não somos, sou nós assim, somos não. fortes. sabe o que Se que as às vezes as pessoas bem pessoas chegam pra soubessem, ele e dizem: Freitas, você mudou muito. Você tá muito acho que ele diferente. já até é crente, não sabe? Aí ele Aí ele diz assim, ó, tá ali, ó, o motivo. Aí aponta pra mim. Você mudou muito. Então, assim, realmente o marido é santificado pela esposa, né? E assim, eu espero o momento dele. Eu sei que é Deus quem vai fazer, porque é Deus quem faz, a gente não tem poder sobre isso. Então, assim, não é por força nem por violência, mas é o poder de Deus, né, na vida. Então, assim, eu acredito que em breve eu vou estar testemunhando mais este milagre, né, a conversão do meu marido. E assim, é só bênção na nossa vida, assim. Ele fica, cadê a pastora que não apareceu mais? Ele mesmo já procura as pessoas, ele gosta, sabe? Ele se emociona, ele enche os olhos de lágrimas quando vai falar algumas coisas. E é porque está sendo tocado, né? Deus toca no nosso íntimo. E ele se emociona toda a vida. Pastora, os milagres, quando acontece assim, em volta da gente, acaba derramando algo na gente também? Como é isso, hein? Na verdade, o milagre, quando acontece na nossa volta, o poder que a gente vê de Jesus na vida daquela pessoa, por isso que muitas vezes Deus fala da gente falar e de pregar o evangelho e conta o que foi feito. Em alguns casos eles iam para não falar, né? Mas ali era o contexto também, que Jesus naquela época estava sendo muito perseguido, né? Digamos assim. Mas por que a fé do outro me edifica? Por que é tão importante a gente ir para a igreja? É só porque, na verdade, a Bíblia fala que a gente deve ir para a igreja, porque tem gente que diz assim, não, eu sou muito de Deus, mas eu não gosto de igreja, eu não vou para a igreja. Amém, eu lhe respeito, mas por que a gente precisa?
às vezes a gente está passando por uma dor, uma luta, e a gente olha para uma irmã que está passando por uma luta maior do que a gente, ela está com as mãos para cima, levantadas, adorando, glorificando a Deus. O testemunho dela de fé, de força, me edifica. Com certeza. Entendeu? Testemunho é muito lindo, né? Isso não é que o milagre faz com que, mas faz com que eu veja o poder de Deus, faz com que eu entenda que Deus é um Deus vivo, um Deus real. Agora sim, sempre é uma escolha. Tem tantas pessoas que veem milagres e mesmo assim não se Não se converte. converte. É. Né? Ou Triste. eu olho assim, eu digo, como assim? E assim, às vezes, lá dentro do nosso PG, né? Aí eu falo assim, Cláudia, você não. Olha, você não é o Espírito Santo dessa pessoa, não, hein? Porque eu fico tão assim, como é que pode eu estar sentindo isso e a pessoa não tá sentindo? E eu fico, como é que pode? Como é que pode, assim? Verdadeiramente Deus tira as As escamas dos escamas, nossos e olhos, a como gente. fez com Paulo, Deus colocou olhos espirituais. Então, assim, na verdade, existem pessoas que ainda estão engateando, pessoas que estão andando, pessoas que. E a gente tem que respeitar o nível, muitas vezes, de fé de cada um. Mas eu acredito que tem abrir o coração para o novo, ter disciplina em buscar, para que você possa ter essa intimidade e querer. Eu, às vezes, muitas vezes eu agradeço a Deus, porque Ele mesmo colocou o desejo de eu adorá-lo dentro de mim. Dá para entender isso? É. Porque eu poderia. Quantas pessoas você conhece que é exposto ao evangelho e não tem experiência Não, com Deus e não não. se converte, vai para a igreja como se nada tivesse acontecido e volta e E vai? volta e faz, você Quantas fala. pessoas? Às vezes eu entro na igreja, aí eu sempre acontece alguma coisa comigo, é impressionante. Parece que eu, assim, de espiritual, eu sinto, eu fico, gente, e eu saio da igreja assim, ó, é sério, parece que eu saltei de paraquedas, que aquela emoção, e tem dia que eu não quero sair. Eu digo, não, aqui tá bom demais, pode deixar. E aí às vezes eu olho pro lado e vejo as pessoas saindo da igreja, eu digo, o que é que eles, o que foi que não pegou eles, sabe, assim, ou eu tô muito doida, às vezes eu digo, será que eu sou doida? Será que eu tô muito. Eu acho que a nossa entrega condiz muito com aquilo que a gente recebe. Eu creio. Às vezes Deus dá, independente de qualquer coisa, porque Deus é Deus. É Deus. É como um dom. Deus nos dá dons e depois dado, Ele não tira. Né? Você pode até se afastar, mas o dom dado é dom eterno. Deus não vai tirar aquele dom de você, porque Deus é assim. Né? Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é Deus para que minta, nem para que se arrependa. Então, assim, a verdade é, só quem vive é que sabe. Não adianta eu te explicar. Uma vez eu estava com um colega veterinário, que ele é ateu, fazendo uma cirurgia, que eu também sou veterinária, e a gente fazendo uma cirurgia, e ele começou, foi bem mais ou menos no começo da minha fé, quer dizer, uns 20 anos atrás. Super novo. Super recente. Eu acho que eu tinha uns 5 anos na época. Eu acho também. Aí, ele começou a desdenhar. Eu pensei assim, ai, Rose, não é possível, amiga. Essa história é conto de carochinha. Aí eu olhei assim, Deus começou a botar misericórdia dentro de mim. Sobre a vida dele, eu pensei assim, Jesus, não adianta eu falar nada. Sabe, a gente aprende a não dar pérola aos porcos, não bater de frente. Tem horas que não adianta eu falar nada. Aí eu só olhei para ele e disse assim, amigo, sabe de uma coisa? Até pode ser. Pode ser que eu chegue lá no céu, ou em algum lugar, se tu não acredita em céu, ou em algum canto que a gente chegar, pode ser que eu morra um dia e descubra que tudo isso que eu vivi era um conto de carochinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo assim vai valer a pena, porque o que eu vivo hoje já me é suficiente para eu ser feliz. A experiência que eu tenho com Deus, se eu chegar lá e descobrir que não era assim, já valeu. Já valeu a pena, né? Valeu a pena o que eu vivo, a fé, tudo aquilo que tem dentro do meu coração. E eu acredito que eu vou viver muito mais na eternidade. Porém, se essa eternidade não existe para você, eu não tenho como lhe convencer. É algo que eu creio. Mas se mesmo assim eu chegar lá no futuro, lá na eternidade, lá não sei aonde que você diz, né? Que você disse que não vai chegar em canto nenhum. Descobrir que não tem problema nenhum. Já valeu a pena. Valeu a pena. Eu lembrei daquele louvor, vai valer a pena, né? Ai, se eu soubesse cantar, pastor, você gosta de senhora, sabia? A gente canta super bem. Eu boto louvor também lá em casa e o bebê escuta, né? E aí, às vezes,
eu tô só em casa, aí eu boto no YouTube, eu boto naqueles louvores que eu mais amo, que me lembram toda essa história aqui. Alguns que me marcaram, aí eu boto bem alto, eu digo, tá aqui, minha filha, é pra você essa música. Isso aqui é você, é pra você, é Deus cantando pra você. E aí eu fico estimulando, conversando com ela. Eu sempre digo, Senhor, é minha filha, mas é tua. É tua, isso aí é tua serva. E o que eu puder fazer, assim, para deixar ela nos teus caminhos, para ensinar para ela, né? A tua palavra eu vou fazer, Ai, que coisa né? boa. Então, assim, eu sempre digo, foi ele que me deu, mas ela não me pertence, ela é Ela do é dele, sim. Senhor, né? Então, foi um presente. E tem mais algo que eu tenho para dizer. Muitas vezes, quando Deus nos abençoa, todas as pessoas que estão ao nosso redor são abençoadas. Depois que eu engravidei, mais 3 A colegas bênção engravidaram. é multiplicada pela fé, o pessoal aumenta a fé, e aí vai, E aí né? Lá no meu vai. Eu acredito trabalho, que numa oração, a gente ora aqui por uma pessoa, quem está do lado abençoado também, o recebe. poder de Deus é grande. É a unção, pastora, que fala. Você tá dentro da unção, É o que, às vezes você está no meio propício. Deus é Deus, a gente quer acho que muito é muita. encaixotar É, Deus. quer saber o que acontece Como é, exatamente. o que é. Deus é Deus, a gente não encaixota nunca, a gente não pode botar Deus como uma mente humana nunca, jamais. E foi tudo lá no trabalho. Eu engravidei, um mês depois saiu uma grávida. Uns meses depois, outra grávida. E hoje eu fiquei sabendo que tem outra grávida. Olha aí, olha as bênçãos se derramando. Eu disse, meu Deus, Tem o uma. jejum foi forte. Tem um momento que aconteceu lá na igreja, né? Que tem lá, que é o maternar, que a pastora Thalita pediu lá no Eusébio, na Senda do Eusébio, para as grávidas abençoarem as tentantes. Uhum. Eu achei aquilo tão lindo e tão assim. Eu disse, é Profético. isso, porque a gente está num ambiente que quebra, que vai quebrando, e assim, o seu testemunho é lindo para as tentantes, para quem está ali naquela, e ela vai se mover, e a gente espera assim que ela esteja ouvindo agora, que ela seja abençoada e que Deus chegue até você nesse exato momento e você receba tudo que a Renata recebeu aqui, né? Amém. E pastora, a pastora Rose, ela é muito ligada na família, ela e o pastor, eles são assim, nossa, eu adoro ficar ouvindo eles, e eu adoro ver a família deles, eu adoro ver Uhum. os filhos, eu fico tão feliz, é tão engraçado porque assim, eu digo, olha, que legal, eu acho tão bom, assim, quando você vê o crescimento, quando você vê as pessoas evoluindo, quando você vê indo pra frente, e você preparando já a sua filha na fé. Pastora, É. por favor, fale sobre A isso, sobre criar verdade os filhos na fé. é um presente, assim, eu não sei nem te dizer, e não é por merecimento mesmo, né? E não é mesmo, não é só a respeito daquilo que eu fiz, é a vontade do Senhor, mas claro, né? A nossa disciplina, ela vai fazer toda uma diferença na educação dos nossos filhos, né? E não é só pelo que a gente fala, é pelo que a gente é, e é pelo que a gente faz. Nossos filhos não vão nos seguir ou seguir a nossa fé pelo que a gente vai falar. Ele vai fazer pelo que ele vê a gente fazendo. É Não verdade. adianta nada eu ser a pastora mais espiritual do mundo se eu não agir dessa forma em casa. Minha filha hoje está morando em São Paulo e eu sinto muito a falta dela. Eu sofro muito e Eu já sofro vi nos mesmo. E seus vídeos ela quem quiser que ache chorando, a ruim. bichinha. E aí, quem quiser que ache ruim, eu sofro, É. mas sou feliz porque ela está feliz. Eu não É. sou uma mãe doida, ela está feliz e eu fico feliz por ela. Mas sinto demais a ausência dela. Mas, assim, aquela ligação, que horas que ela está com qualquer coisa, é um trabalho na faculdade que ela vai fazer. Ela pode dizer, mãe, ora por mim, porque a tua oração tem mais poder. É porque a mãe tem a autoridade sobre o filho, Tem né? autoridade pastoral, mas é Mas independente disso, é aquela confiança. Se ela não tivesse aquela confiança, ou que não visse, ela, mãe, por que tudo que tu ora acontece? Então, assim, isso é muito legal, você vê seus filhos já vivendo e testemunhando e testificando a sua fé. Eu acredito que o maior presente que uma mãe pode ter, uma mãe e um pai, é ver seus filhos seguindo seus passos. E Deus me deu esse presente, eu vejo os meus 2 filhos, e agora meus genros, né? A minha nora, ela foi criada como a minha filha, ela era a melhor amiga da minha filha, é mesmo. e o irmão dela, melhor amigo do meu filho,
E aí a gente viajava, ficava todos no mesmo quarto, para você ver como eles eram irmãos. Uhum. E eu acho que eu dei até palmada na André, se duvidar. Dei de castigo, de Fica de- tanto, tão É íntima da bom minha que ela já casa. sabe o que Já tá, sabe o que eu sou. já sabe o que tá Aí esperando, de uma né, hora para pastora? outra viraram a chave e começaram a namorar. E vão casar ano que vem. Ah, E é uma menina criada no evangelho, a mãe dela é uma das minhas melhores amigas, os pais dela. Então isso é um presente muito grande de Deus. E a Isabela também já está namorando, começou a namorar com o menino, conheceu na igreja. Não tem presente melhor, não. Não Verdade. tem, Senhor, não tem, Jesus, esse amor, riqueza que Deus me deu. É ver meus filhos na fé, reconhecendo Jesus Cristo na vida deles, sabe? Porque aí o resto, tudo vai bem. Eu creio Verdade. nisso. e uma mulher posicionada dentro de Gente, casa. a mulher é o alicerce da casa, sabe? A temperatura da casa é a mulher. Por isso que um dia eu vou escrever meu livro, Eu Odeio Mulher Burra. É o título do meu livro. Oh, meu Deus, querida! Eu vou ler, com certeza. Deus, faz uns 15 anos que eu prometo que vou fazer esse livro. Não, Uma pois hora faça. sai. Olha, Mas porque vai eu odeio ser. mulher burra. É. Jesus crê, pelo amor de Deus. E as mulheres faltam sabedoria muitas vezes, É né? verdade. E assim, E a você convivência com mulheres sábias também ajuda, né, a pastor? Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente deve ouvir os conselhos das mais velhas, ouvir os conselhos das mais maduras. Gente, a Bíblia nos ensina tudo. Tudo. Tudo aquilo que você quer aprender. Se você não crê, é uma opção sua. Mas leia só a Bíblia para ver o que acontece na sua vida. Se dá o direito de ler, se dá o direito, se dá o benefício da dúvida. É. Só Boa. isso. Porque o máximo que vai acontecer, você vai tirar ensinamentos importantes para a sua vida. O resto é com o Senhor. Porque realmente a Bíblia nos ensina a escutar os mais velhos, a profetizar a bênção sobre os nossos filhos. Nunca declara que o seu filho é isso. Ele não é preguiçoso, ele foi preguiçoso naquele momento. Cuidado com as palavras, e especialmente de uma mãe. Porque aquilo que a gente fala para os nossos filhos ecoa de uma forma que sai rasgando o coração dos nossos filhos, e no mundo espiritual ainda mais forte, porque você está decretando algo que não é bênção para a vida do seu filho. Então, se é para abrir a boca, abençoe, falar sempre palavras positivas, proféticas. Minha filha, você vai ser grande demais, minha filha, você... Eu tenho certeza absoluta que a minha filha ela vai pregar para as nações. O André Filho eu já acho que tem outro chamado. Tá? Hoje ele é médico, e ele, meu Deus, esses dias mesmo, uma pessoa mandou no Instagram uma mensagem desse tamanho para mim. Eu chorava, 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 porque ele passou um tempo num posto de saúde lá no Aquiraz, assim que se formou. E aí disse que no dia que ele pediu para sair, porque passou na residência, e aí no dia que pediu para sair, era as enfermeiras chorando, era o povo dizendo: Meu Deus, não pode, esse menino foi a melhor pessoa. Que passou 2 meses só, mas que passou pela gente aqui. E aí ela olhou o nome dele, né? Ele é Luiz André Filho, é o mesmo nome do meu marido. Aí ela disse que quando viu que era o nosso filho, aí foi que ela chorou mesmo, tá emocionada. Só podia ser o filho deles. E eu disse assim: Senhor, não tem alegria maior do que você ouvir as pessoas falar bem do seu filho, da empatia que seu filho tem, de cuidar do outro, de se preocupar com o outro. Isso é ser verdadeiramente, é viver o evangelho. E é Que porque não isso eles diz a viram em respeito de casa, né? religião. Isso eles viram em casa, né, A pastora? Assim, gente sempre muito ativa, a gente sempre foi muito... Tentou viver o que a gente vive na igreja, tentou viver em casa com leveza. Eu nunca trouxe para meus filhos um peso. o peso daquela, você precisa ir para a igreja, Não, essas coisas assim, não, né? não. E principalmente o peso pastoral, sabe? Porque as pessoas rotulam muito. Aí filho de pastor, aí o filho do pastor. Quando alguém chegava, eles menorzinho falavam isso, o nome dele é Luiz André. O nome dela é Isabela. Eles não precisam ser rotulados como filho do pastor. Amém, que são filho do pastor, e eu fico orgulhosa disso, de as pessoas chamarem assim. Não é isso, tá? Mas eu não posso trazer o peso pastoral para a vida deles. Quem tem o ministério sou eu e Luiz André. Eles vão ter as escolhas deles. Eles são crentes, são cristãos, são uma bênção de Deus, meus filhos, empáticos, um coração que eu
que eu não sei nem como é que eu posso E, agradecer a e o Deus. desejo de toda mãe é isso, né? É ver o seu filho bem, Crescendo em estatura e crescendo. graça, né? Esse é o É objetivo. verdade. Mesmo que seja, eu acredito que mesmo que a mãe que não é convertida, que não é cristã, que ela olha para o filho, ela não vai querer que o filho seja alguma Bandido. pessoa ruim. É, É. Você vai querer que o filho seja bom. Se dentro dos princípios cristãos podemos ter isso, por que não, minha gente? é. Só que às vezes o que é bom pra mim não é pra ti, É entende? isso mesmo. Às vezes a pessoa tá cega, amiga, ela tá tão no mundo que às É, vezes os valores são muito diferentes. é, Uma mãe às vezes tem um filho que farreia que só, etc. Ela não tá vendo é, problema nenhum. Uhum. é. Eu, São É. eu, escolhas, né? são A vida é escolhas feita de e escolhas. E tudo quando, bem, não tô aqui criticando se seu filho. Tudo é chegado, a ah, ó, hora é chegado o tempo, como chegou a minha hora, como chegou a minha como também. chegou a minha hora, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha pavor de evangélico. Eu também, e o Luiz André pior ainda. Eu lembro A do história testemunho dele é dele. É forte. forte, a história dele Uhum. é forte. E quando eu vi a história dele, que eu estava lá no final da igreja, que eu comecei a chorar e soluçar lembrando de mim, eu disse, meu Deus. Uhum. Cada um tem o seu momento. É. E aí, hoje eu fico assim, né? Eu queria muito que as pessoas percebessem mais rápido. Sabe assim, o meu coração Mas é esse, é que. Mas aí eu fui taxada, a gente é taxado. Lá vai o É, crente lá doido, vai a dodinha, exagerado. lá vai a espiritual. E só que, gente, eu sei hoje o que acontece. E assim, no caso de gestante, lá dentro do estúdio, parece porque o estúdio foi um propósito de Deus na minha vida, o estúdio fotográfico. E esse projeto Prontas para Parir foi dentro do meu coração, lá dentro da igreja. E eu fiquei sem saber o que era. Eu falei, sim, o que é mesmo? Você pode me explicar melhor? Porque eu não estou entendendo. Porque lá dentro do estúdio, pastor, é impressionante o que vai de casos como o dela. É assim, eu digo, sim, Senhor, o que é que eu faço agora com isso? Será que eu tenho que divulgar? Às vezes eu faço campanhas para trazer pessoas com histórias de milagre, porque acontece. Lá dentro do estúdio teve uma que depois que ela saiu, eu me acabei de chorar. Ela estava, ela estava em tratamento oncológico e grávida. E ela foi dentro do estúdio e ela disse: Glau, eu posso fazer uma live para minha família? Até então não entendia, porque a Renata aqui é testemunha, eu não pergunto nada dos meus clientes assim. Eu deixo Deus agir. Lá dentro do estúdio é assim, chegou lá, vai agir. Eu não fico me preocupando quem é, de onde veio, o que faz, o que tem. Não, nada. Te fiz perguntas assim, Renata? Não, Não, nada. Só não. quando ela começou a contar que eu disse: não, vem cá, que não conte nada para mim agora, não, que se você topar contar no nosso podcast, ela topou na hora. Aí eu não estava entendendo. Ela começou a chorar um pouco, o marido dela também. Aí eu não estava entendendo, mas ok. Eu falei, gente, vocês podiam ter trazido a família. Ai, Glau, não sabia, não, podia. Mas eu achei aquilo estranho, né? Porque não é normal uma pessoa pedir para fazer uma live do ensaio fotográfico. Ela, não, Glau, é porque a gente está registrando tudo junto com a família, porque ela está em processo oncológico. E a gravidez dela, a gente vai ter que fazer com 34 semanas, a gente vai ter que tirar o neném com 34 semanas, e eu já fui ficando assim, né? Como assim ela conseguiu levar essa gravidez? E ela disse: é Deus purinho, que até aqui ele tem me sustentado. Pastor, eu juro, naquela hora eu falei: Senhor, por que é que o Senhor traz essas mulheres aqui? Porque para mim, né? E eu tenho uma coisa diferente com grávida mesmo, assim, parece que eu atraio. Onde eu olho, tem, né? E eu recebi um vídeo uma vez, recebi, na verdade, esse vídeo de 5 pessoas. As pessoas que me conhecem, assim, né, mandam para mim. Teve um estudo, pastora Rose, que quando acontece no momento da fecundação, assim que o esperma entra no óvulo, acontece uma explosão de luz. Nesse momento. E eu vendo aquele vídeo, tipo, parece que eu estava ouvindo Jesus, haja luz, fui eu, tipo, ninguém tira. Uhum. Sabe? E aquilo é muito impactante, uma vida é muito impactante. Quando eu vejo os nascimentos na sala de parto, eu só consigo dar É glória a muito Deus. lindo. É Eu muito lindo. não Não, a tenho outra. natureza é muito linda. Você olhar, tem uma criança Isso aí dentro dessa dentro das barriga barrigas. aí, menina. Como é que pode? É, Eu morro de saudade da minha. é. Assim, uma saudade aliviada. Aliviada, é. Uhum. Entendeu? Entendeu? Não é nem da Não é da gravidez, gravidez. que eu não sofri muito na gravidez, não. Uma menina pequena. É. Amém. Mas foi.
eu tenho essa saudade aliviada que eu brinco, porque eu acho que eu vivi todas as etapas da minha vida muito bem vividas. Intensamente. Então não tenho aquele saudosismo. Ai, tenho tanta saudade dos meus filhos pequeninos. Não, tenho não. Tô amando a fase deles namoro. Cada fase eu vivi de forma intensa, intencional, foi gostoso, foi maravilhoso, mas tô amando viver a fase de hoje. Tá ótimo. Ai, gente, que delícia. Renata, vamos fazer assim? Ah, Deixa para elas, para as tentantes, porque aqui eu acho que esse episódio foi mais para as tentantes, né? Tem, Uhum. lógico, a família, tem as grávidas e tal, mas um conselho, uma dica, para elas, pensando em ti, assim, no teu processo. Eu acho assim, né, para quem tá tentando e não consegue, a gente vê várias histórias, né, de mulheres que estão há 8, 10 anos, né, sem conseguir engravidar. O conselho que eu tenho para dar, se apegue primeiramente em Deus, né, porque a própria palavra diz, né, que a gente deve buscar primeiramente a Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas, né. Coloque sua vida completamente, fique entregue nas mãos de Deus. E procure ajuda, porque a medicina está aí para a gente utilizar, né? Foi Deus quem criou os médicos, Deus usa os médicos, usa as mãos dos médicos. Então, assim, eu procurei, eu não tenho preconceito com relação a isso, né? Se fosse necessário fazer uma FIV, faria sem nenhum problema, né? Porque Deus abençoa da mesma forma, né? Porque a gente tem, por exemplo, casos de homens que são vasectomizados, que depois querem ter filhos e precisam fazer uma FIV. Então, assim, porque eu fiz uma FIV, não foi Deus. Não, foi sim, foi Deus. Só Deus pode dar a vida, né? Porque é Ele quem dá, Ele quem permite. A forma como você vai chegar na sua bênção, de você receber a sua promessa, é Deus quem vai. A estratégia é dele. Ele vai fazer do jeito que ele quiser. Então, se procure a medicina, procura ajuda, vê se está tudo bem, faz os exames, mas coloca Deus no negócio. Porque quando Deus entra, algo acontece. Algo acontece. Então, assim, que foi o meu caso. Eu achava que não podia mais. Eu cheguei no fundo do poço de dizer que eu ia ser mãe de cachorro. Então, assim, é não desistir. E relaxar. Tentar não ficar ansiosa, né? Ficar aquela coisa muito... eu tenho que engravidar. Ficar fazendo teste toda semana, que tem mulher que fica com essa neurose. Deixa as coisas acontecerem. Isso você só consegue se tiver bem assim. Que a gente tem que descansar em Deus, né? Eu tenho um caso, por exemplo, na minha família, de uma tia minha que passou 8 anos tentando sem conseguir. Um belo dia, ela engravidou. Entendeu? Então, assim, é no tempo de Deus, é na hora dele. Então, assim, Deus sabe da nossa vida, Ele sabe o nosso futuro, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe nada. Se a gente for tentar entender como é que Deus vai fazer as coisas, a gente vai enlouquecer. É igual a pastora falou, não podemos colocar Deus dentro de uma caixa, né? Ele não é quadrado. Porque, né? Às vezes a gente diz, não, ele vai por aqui, né? Aí Deus, não vou por aqui não, vou por aqui assim, ó. Entendeu? Ele vai por outro caminho completamente oposto. Então, que foi o que aconteceu comigo. Foi um caminho totalmente... Meu Deus. Né? E foi lindo, e não foi lindo? Foi lindo. E nós foi estamos lindo. aqui. Lorena. Lorena. Abençoada por Deus. Abençoada, e bonita né? por natureza. Exatamente. A Lorena já tá aí, né? Se mexendo, já tá aqui, já só pegando peso. Daqui a pouco ela vem ao mundo, né? E ela também é um testemunho vivo, né? Creio que ela um dia vai testemunhar como ela vem ao mundo, né? Toda a história dela que a gente vai contar para ela. E eu sou muito grata, muito grata mesmo, linda. Porque assim, meu Deus, eu nem mereço. Não, mas Deus eu quero lhe dar. Eu quero lhe dar. Você não quer tanto? Eu vou lhe dar. Porque quando a gente pede, a Bíblia diz que a gente deve bater. Quem bate lá na porta não recebe. Então eu bati na porta dele, ele abriu, me recebeu e me atendeu, né? Então Deus está lá. E a gente às vezes vê Deus como algo tão distante, algo que tá, mas tá ali tão pertinho da gente, né?
tão ali acessível. E às vezes Deus só quer que você diga, olha pra mim, fala comigo. Que às vezes Deus só quer que você fale com ele. Que às vezes a gente fica, mas Deus sabe o que a gente precisa. Eu não preciso ficar pedindo, precisa. Eu lembrei agora, eu trabalhava na indústria farmacêutica e um gerente meu, ele falava assim, Glau, quem pede, recebe. Quem se movimenta tem preferência. Aí eu trago isso pra minha vida, assim. Eu trago isso pra tudo na minha vida. Eu peço, mas eu tenho que me movimentar também, para eu poder alcançar aquilo. E eu acho que isso serve também no relacionamento com Deus, né? Com certeza. A nossa fé, a nossa busca, as nossas conquistas está diretamente relacionada àquilo que a gente quer. O que é que você quer daqui a quantos anos? Como é que você quer estar? Né? As pessoas querem Deus, mas não querem quer o pagar processo. Preço, não quer o processo, não quer ser restaurado, não quer ser tratado, não quer disciplina, não quer ouvir um conselho, quer fazer sempre de forma independente. A gente tem demais. Eu posso contar aqui tamanhos testemunhos que eu ouço de pessoas que eu atendo semanalmente, de mulheres. É muito difícil, né? A autossuficiência está cada vez pior no mundo, né? Então, e ficar nesse lugar de dependência é só para quem crê. Porque quando a gente diz assim, Senhor, não é na minha força, a pessoa acha que é um médico, que é uma veterinária, que é um advogado tão bem sucedido, mal sabe ele, que se Deus não quer, ele fecha todas essas portas. Porque a nossa inteligência vem dele, a nossa capacitação vem dele, e é ele que dá, ele que tira, ele que põe. Então, assim, tudo é para honra e glória dele. O que eu acho lindo, pastora Rose, é a maneira como Deus deixa os servos dele para servir os outros. Porque se a gente não tivesse igrejas, se a gente não tivesse os pastores, se a gente não tivesse toda essa movimentação cristã para dar suporte a quem precisa enxergar Jesus e o Espírito Santo e Deus na nossa vida, a gente é todo mundo pro buraco. Porque a gente tem que bom, né? Por exemplo, para as mulheres, nós temos o Modeladas. Quando pastor, os Modeladas? Toda primeira segunda-feira, a gente tem o Modeladas, toda primeira segunda-feira do mês. A gente tem lá na Comunidade das Nações Fortaleza, Modeladas. E o congresso vai ser dia 21 de outubro, 21 a 23, de outubro não, de novembro. De novembro. Lá no Iguatemi. Vai ser um espaço novo do Iguatemi. Olha, tremendo. Viu? Olha que movimento importante. Só para mulheres. Gente. E dentro desse ministério, agora Modeladas, na segunda-feira, a gente está abraçando mulheres de toda a área, todas as áreas da mulher. A gente tem um plantão psicológico esperando por ela, a gente tem assessoria jurídicas, você que está sofrendo violência, mas não sabe que está sofrendo abuso, a gente tem lá um apoio para você, a gente tem um apoio espiritual, porque a gente quer tratar da mulher sobre todos os aspectos. Você não veio ao mundo para viver de migalhas. Não. Deus nos promete uma vida em abundância. E tudo aquilo que Ele tem na Bíblia, que Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir. Então, é uma vida plena, é uma vida alegre, é uma vida cheia da presença de Deus. Você tem que estar todo o tempo triste, todo o tempo reclamando, murmurando. Não. Tem gente que olha um copo, ele está pela metade, vê que ele está vazio. Tente olhar o copo quase cheio. Ou qual o ângulo que você está vendo na sua vida, né? Às vezes a pessoa olha sempre pelo ângulo da falta, olha o que está te faltando, em vez de olhar o que Deus já te deu. Então isso muda muito a perspectiva, sabe? Então se posicione, seja uma mulher sábia, lê a palavra, bote para dentro dos seus ouvidos aquilo que te edifica. Não tá perdendo tempo assistindo novela, irmão. Não tô dizendo que é errado, não. E nem a pastora disse lá no podcast que tudo é pecado. Nem tô dizendo isso. Nem tô falando sobre isso. Eu acho que a gente não tem que perder tempo colocando para dentro aquilo que não nos edifica. Então, aproveita teu tempo. Eu vou ouvir. Pastora, então quer dizer que eu não posso ouvir nenhuma música do mundo? Minha irmã, você pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas você pode, mas nem todas te convêm. Então, assim, às vezes você ouve músicas que te remete ao teu passado, te remete a uma série de coisas que não te faz bem, mas tu tá lá naquele lugar. Então, assim, cuidado com aquilo que você tá ouvindo. Não é muito melhor você botar um louvor, glorificar a Deus, se alegrar. Gente, isso alegrar o espírito. É nítido. Quando a gente começa a ouvir um louvor, uma música de Deus, a gente muda, o nosso espírito muda, a sua alma que estava batida, ela é transformada, ela glorifica a Deus, você profetiza bênção. Começa a profetizar todo dia na sua vida bênção, para ver se não muda. Isso aqui não é pensamento positivo, não, isso é Bíblia. A palavra fala que tudo que a gente pensa, logo a gente é.
Então, se eu penso que eu sou bênção, eu sou Sou bênção. bênção. Agora, se eu penso que eu sou só tristeza, depressão, você vai ser. É. Então, quebra as maldições para trás. Ai, pastora, a senhora não sabe da minha história. Sim, vai viver assim. Vai viver assim, não sabe da minha história. Ah, ok. Pega a tua história, conta como testemunho da transformação que Deus fez na tua vida. Deixa, passa, E muda vamos a viver página. feliz. A Vamos viver gente quer feliz, fazer as né? coisas da nossa forma, né? No meu caso, Deus me quebrou todinha. Ele Vai sempre fazer faz de isso. novo. Ele me quebrou Mas é todinha porque tem também. gente que não quer o processo, É. quer a bênção, mas não quer o Quer o processo, quer a bênção, mas não quer pagar o Né? preço. Quer a Olha, bênção pro antes, marido antes transformado, de não ora pelo tudo marido, isso, não jejuma pelo marido. antes de tudo isso, eu passei por várias situações ruins, além das perdas. Eu perdi emprego. Quando eu perdi o meu primeiro bebê, que eu tava com 15 dias, peguei 15 dias de atestado, quando eu cheguei no meu trabalho, a minha carta de demissão estava na mesa. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Então, assim, mas foi tudo. Hoje eu vejo que foi para trabalhar em mim. Alguma coisa. Ele queria fazer alguma coisa Trabalhar a dentro sua de mim. fé, trabalhar a sua intimidade com ele. Depois ele abriu uma nova porta, melhor. Melhor. Deus é assim. Entendeu? Então, assim, Deus faz dessa forma. Mas a gente sofre, a gente sabe, a gente fica naquela peleja. E faz parte. E eu digo, A Bíblia fala Senhor, que na vida tereis aflições, mas tenha bom hoje eu ânimo. posso dizer que eu sou uma nova pessoa. Ele nunca tinha trabalhado tão intensamente dessa forma, mas nunca faltou nada, né? Perdi o Isso- emprego, mas nunca faltou nada. Isso é maravilhoso, porque Deus transforma mesmo. E eu acho que nós três aqui fomos transformadas. E o que que a gente quer deixar aqui? Que alcance outros corações. E mulheres, Com vão no sabedoria, Modeladas, com com sabedoria. sabedoria. A Procure palavra ajuda. fala que você nem precisa pregar, tá saindo pregando. Seja você o próprio testemunho. Você é a Bíblia que muita gente não conhece. Tá? Você é a Bíblia. Então seja generoso. Tem um fruto do Espírito Santo sobre a sua vida. Generosidade, bondade, domínio próprio. Você quer ser uma crente, mas está brigando com todo mundo? Não condiz com o que a condiz. palavra diz para você. É fácil? Não. Pode ser que seja a pastora aí também. Se zanga, a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pecar. Pecado. É diferente, irar, a gente é humano, a gente tem defeitos, erros, mas a diferença do cristão que anda com o Espírito Santo é que a gente peca, a gente erra, mas a gente se toca que errou, se arrepende e recalcula a rota. É isso, recalcule a sua rota quantas vezes for preciso. E deixe Deus trabalhar no processo, porque faz parte. É bom. Só sabe quem vive. Ai, gente, eu tô assim, porque assim, um dos meus assuntos prediletos chama-se Jesus Cristo. Então eu não posso ver, às vezes, eu vou até confessar uma coisa, depois a senhora me diz se eu tô fazendo coisa errada na igreja. Toda vida que fala assim, quem quer aceitar Jesus, Fufus? Eu já aceitei, mas eu toda vida levanto a minha mão. Todo domingo, se tem uma chamada para aceitar, eu tô lá, Senhor, se eu pequei de novo, por favor, vai remide, eu tô aceitando de novo. Não precisa. É doideira, é doideira. Porque uma vez salvo, sempre salvo, assim que eu creio, até porque a salvação vem pelo o que você entende que Jesus Cristo é para você. Ele é seu Senhor, seu Salvador? Você acredita que ele morreu na cruz por você? Muito. Não tenha dúvida. Eu não tenho mais dúvida de onde você vai. E a sua salvação não tem a ver com seus pecados. Ah, então eu estava misturando. Porque eu achava que será que eu pequei, agora eu preciso aceitar ele de novo só para ele... Ah, quer dizer, porque tu pecou, tu vai perder Jesus? Tu vai perder tua eternidade porque você pecou? Não. Na verdade, a gente precisa do arrependimento. Pecou, se arrependeu? Amém. A palavra de Deus diz que ele mesmo joga no mar do esquecimento aquilo que você fez de errado. Jesus não... Olha, por isso que a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque senão nós seríamos consumidos. Por quê? Porque ele sabe que a gente é humana. Ele sabe que a gente vai estar todo... Meu povo, a gente peca toda hora. Tu nunca matou, não? Se o quê? Matou já alguém? Não. Eu já. Pensamento. Em pensamento. Assim, eu quero saber se tu vê na televisão uma criança
sendo estuprada com 2 Ah, meses de sim. idade, ou sendo É, arrastada. Eu me lembro eu de uma desejo criança. matar em Você pensamento mata não, no seu mas pensamento, eu desejo mal. você deseja o mal. Estou É, dando um exemplo bem bem trágico, né? trágico. Não estou Desejo, querendo. você É só para deseja, chocar assim você vocês. vai Mas desejar a o gente é mal. ruim, É, entende? No fundo, no no fundo. A fundo, a gente, gente é ruim, muitas vezes a gente quer vingança. A gente quer a que a vingança, vingança, quer que aquela né? pessoa. Vai dizer como é que pode pode, Fernanda de Beira-Mar vai pro céu igual a pra mim, mim, se ela aceitar Jesus? é, Que eu me acho tão boa. Vai, irmã. vai, Essa é a graça de de Deus. Se ele Deus. aceitar Jesus e se arrepender, ele vai, Ele pode vai. até ser carnívoro. É, Não, né? não é Mas tô bom. dizendo assim, Se Deus quiser. eu tô querendo dizer que não tem a ver com que a gente peca, porque a gente está sempre pecando. É, O diferente é que a gente se toca. A gente É. vai logo pro lugar da Senhor, me perdoa, Senhor, por que que eu vai fiz pros isso? pés de Deus e Quantas se humilha. vezes, meu Deus, às vezes eu passo por uma pessoa, não olho direito, aí depois a pessoa diz, ô pastor, a senhora passou ali, a senhora nem viu, meu Deus, me perdoa. Jesus, por que é que eu não enxergo as coisas direito? Ah, tô lemada, as palavras da pastora Rose. Olhando outra coisa, aí eu tô dizendo um simples erro, mas outros milhares que a gente faz no nosso dia a dia, a gente pega, eu conto muito uma história daquele caixa de 10 volumes, de 15 volumes, né? Uma vez eu estava pressada, porque a gente sempre acha que a nossa pressa é maior do que a outra. Que a gente tem preferência em tudo. O nosso umbigo, a gente olha mais para nós, né? Então eu me lembro como se fosse hoje. Eu botei umas coisas no carrinho e fui para o lugar de 15 volumes. Porque uma vez me disseram que se for várias coisas, a mesma coisa, só conta uma. Já é querendo encontrar um jeitinho brasileiro para quebrar o sistema. Pare com isso, crente. A gente não pode. Aí foi, isso faz muitos anos, graças a Deus. Mas o Espírito Santo me pegou tanto quando eu cheguei lá, que a mulher olhou para mim. A senhora não está com 15 coisas. Eu pensei, conte aqui. Quando eu tô naquela minha. Porque aí você se enche, que tá certa, tem 15 coisas, mas era um carrinho cheio de coisas, com 15 coisas iguais, digamos assim. Mas não pode estar dizendo que são 15 volumes, são 15 volumes, mas vai ter dificuldade dessa. Aí quando eu tô lá, porque aumenta logo o tom da voz, né? Sem querer. Aí a pessoa passa lá, ô, pastora Rosa, eu. Tá vendo? Você testemunha de você anda. Na mesma hora, eu tô errada. No final da filha de estou completamente errada. A diferença é essa, que a gente tem um Espírito Santo. E quando o Espírito Santo não fala naquela hora, usa a boca de alguém para falar para ti. É verdade. Isso é tão poderoso. E amém, porque Paulo diz que sede vocês, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que é que isso significa, gente? Porque tem muito pastor crente que diz assim, não olhe para mim, não, olhe para Jesus, porque eu sou pecadora. Tá certo ou tá errado essa frase? Não olhe para mim, olhe para Jesus. Eu acho que tem que olhar para ele, que ele é imitador de Jesus. Exatamente. Então, é claro que o único que não vai decepcioná-lo é Jesus Cristo. O único que é perfeito é Jesus Cristo. Mas eu tenho a responsabilidade de dizer para as minhas ovelhas, independente de ser pastora, você como crente, você também como cristã, você olhe para mim, porque eu sou imitadora de Cristo. Então, eu tenho que ser exemplo para você, sim. Então, quando você diz, olhe só para Jesus, não olhe para mim não, você está tirando de você a responsabilidade de ser um cristão correto, justo e honesto. Isso não significa que você não vai pecar, não significa que você não vai errar. Vai, porque a gente é humano e a gente erra toda hora. Erra no pensamento, erra naquilo que a gente deveria fazer, erra na omissão. Na omissão. Nossa, como às vezes a senhora, pastora, a senhora faz tanta coisa, eu faço nada. Tu tá lá no meio da África, lá no meio das pessoas humildes, ou lá no meio do sertão, como é que eu faço alguma coisa muito para Deus? Faço nada, eu faço tão pouco ainda diante daquilo que eu poderia fazer. Então a gente pega pela omissão, a gente fez uma coisa errada, às vezes a gente não vai lá e tenta, não, vou me meter nisso não, não tenho nada a ver com isso. Tem um lado certo, tem um lado errado, mas muitas vezes a gente peca por omissão, peca por não agir, peca por tantos outros motivos. Mas o importante é a gente entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, que a gente deve segui-lo e que Ele é o nosso dono e que a gente vai recalcular a rota quantas vezes for preciso. E tá tudo bem, porque Ele nos ama de uma forma tão intensa que Ele conhece as nossas fragilidades. Olha que coisa linda. Ele conhece, ele conhece a mulher, ele sabe o que. Jesus sabe tudo que eu erro.
Eu também, às vezes eu erro lá mesmo lá dentro do estúdio fazendo alguma coisa, aí eu digo: "Fala, ei, para de falar palavrão, mulher". Eu mesma comigo mesmo. Na hora que eu falo, eu digo porque algumas manias a gente parece que vai os carrapi automático, né? aí eu Os digo: espinhos da carne que Paulo diz que não tira não, que é para tu estar sempre voltando pro lugar "Ah, da é? presença. Ah, que bom então", porque eu falava assim: "Gente, será que eu não vou me curar nunca disso?". Porque, Vai, pastora, vira e vai. mexe, eu solto uns palavrão que eu Não, isso aí digo tá repreendido, falo: viu? "Não, pelo Bora na amor de sua boca que ore, palavrão não ore tem não, mais, não quero não". não Eu tem nada a ver falo com crente. é, Dói, não tem dói nos não. ouvidos. É, porque então, mas não é isso que eu tô dizendo? Eu tô lá no estúdio, digo aí eu: "Eita crente, engole a língua Tem algumas coisas, eu crente", não que eu digo digo: isso, mas "Meu tem algumas Deus". coisas que muitas vezes Deus nos cura, mas a gente tem que estar sempre alimentando o espírito, porque senão a É, gente acaba entrando no mesmo no É. erro, mesmo não é? Muitas mas vezes eu a ver com o diminuí, nosso assim, caráter. nossa, muito, muito. E não é com a personalidade não da gente, assim, dessa É, personalidade mas mais a palavra não é não, não é não, viu? né? Você pode dizer outra É, coisa, abençoado, abençoado. É, abençoado, não? aí eu digo, eu tô lá, tá Eu, bom", aí eu assim, o meu maior espinho da carne, que eu sei que Deus que me trata muito, eu tenho um senso de justiça muito grande. hum, Que as pessoas pensam que isso é qualidade, mas eu, no meu temperamento, às vezes eu acho que é defeito. Porque, assim, se eu vejo um idoso na fila do idoso e as pessoas entrar na frente do idoso, eu quero lá resolver, quero lá fazer confusão com o povo, entre aspas, Uhum. em prol do outro, ok, mas uma boa causa não significa a tua atitude. entendi. É. Entenderam? Uhum. Por exemplo, e assim, tudo aquilo que eu acho que é errado, eu discuto e não aceito, tenho dificuldade de aceitar. Aí esses dias eu botei meu carro para lavar. Aí eu disse, chego lá, uma já me conhecia, pastor, não sei o quê, eu pensei, amém. Aí eu botei meu carro para lavar. E eu disse, amigo, faz caprichado. Disse que era para fazer Quero ser caprichado. caprichado. Pronto, amém. Limpa banco, limpa. Quando eu cheguei para pegar o carro, digamos que o valor para lavar um carro é X, ele me cobrou 10x. 10x. Com certeza, a pastora Rose de antigamente, assim, não, eu ainda disse assim, é esse valor mesmo? Mulher, o Espírito Santo na minha vida. É esse valor mesmo? Ele é. Eu lhe disse que ia lavar os bancos. Eu pensei, para mim. Aí eu lhe disse que ia lavar os bancos ia ser esse valor. Eu disse assim, foi mesmo, você me disse. Aí na mesma hora eu fiquei, será que ele me disse mesmo? Senhor, na hora, minutos, passou tudo na minha mente. Senhor, adianta eu discutir? Eu vou discutir, vou dar um péssimo testemunho aqui. Eu vou dizer que não falou, Vai ele vai fi dizer que falou. vai ficar chateada? Vou ficar chateada porque acabei discutindo, mesmo sendo. Você pode até discutir baixinho, mas discutiu, retrucou, não deu um bom testemunho, né? Uhum. Aí eu disse, foi mesmo. Eu não entendi, não. Mas, ok, né? Passei o cartão. Fiquei murcha, triste, porque foi muito caro. Aham. Aí eu disse assim, e olhava, aí entrei dentro do carro, eu olhava pro carro, falei assim, E Senhor, não viu eu não nada do vi que nada. Quando eu entrei dentro do banco, fiz assim, tinha um chocolate que eu tinha sujado no banco, o chocolate ainda estava lá. Aí eu pensei assim, acho que ele não limpou esse banco, não. Antigamente eu ia voltar lá. Disse, amigo, pelo menos para fazer jus do pagamento, eu ia falar direito, eu nunca fui mais educada de falar falar, mal, gritar não. não, né? Mas, amiga, tu não vai ficar, não. Aí, mais uma vez, o Espírito Santo, Deixa pra lá. deixa pra lá, tu não vai nem precisar desse dinheiro. Olha o resto do testemunho. Passei no teste, não passei? Passou Não e passei, com não? grande Com louvor. louvor? Com louvor. Pois quando deu 6 horas da noite, o dono do Lava Jato me mandou uma mensagem querendo o meu Pix para me devolver o meu dinheiro, porque ele tinha me cobrado errado. Olha isso. Pois na hora, a minha alegria não Voltou. foi por conta do dinheiro. Deus sabe, Deus é minha testemunha. Foi por conta da minha atitude. Eu assim, Senhor, eu fui aprovada. Eu fui aprovada no céu. Jesus, obrigada. Bota mais prova, não, Não. Jesus, que eu já passei. Tu já viu que eu aceitei, que eu não disse nada, que eu engoli seco, Jesus. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser besta. Alguém pode estar dizendo assim, agora a gente tem que ser besta. Não. Esse é o tratar de Deus comigo. Esse foi o tratamento, é eu e Deus. A gente sabe o que é que Deus precisa tratar na gente. É, sabe. Sabe? Então, então Deus precisava ser dessa forma comigo. Com o outro, vai acontecer de uma forma diferente, Deus vai tratar outra coisa de outra forma. Mas eu precisava desse tratamento de não reivindicar a fina força aquilo que eu acho que é certo. Aquilo que eu acho que é certo, e eu não abro mão. Só que hoje eu quero abrir mão pelo meu Jesus. Olha, Porque o meu testemunho
aquilo que eu prego é mais importante do que a lavagem de carro, é mais importante do que o dinheiro, é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque o nome que eu levo de Jesus na minha vida, pode, não precisa ser pastora não, cristã, ok? Essa mulher é cristã, diz ela que é crente, faz essa confusão toda Não aí. é por isso que eu tinha as minhas coisas com crente, porque eu não conseguia enxergar, eu achava uma hipocrisia. Porque eu olhava e dizia, cadê a crente, né? Sabe como é Aí que você deve pensar? não, mas isso quando eu não, quando É, era do mundo, que eu não aceitava, que eu tinha pavor a evangélico por causa disso. Eu ficava meio, né? Hoje eu digo, eu não quero ser aquela pessoa é. que eu Mas a dizia gente vai que ser. vai Em algum ser. momento, de vez em quando, a gente vai ser. Vai ser, Porque a gente não é mas a perfeito. gente tem um entendimento para fazer o resgate. Exatamente. E se pedir perdão, recalcular a rota, Isso, né? isso. Mas, principalmente, a gente tem que entender que o nosso testemunho, ele vai glorificar a Deus. Aquilo que eu faço, isso não é ser besta, é ser feliz e não ter razão, é deixar muitas vezes a nosso próprio desejo, porque o meu próprio desejo era o quê? É largar o orgulho, né? Isso é orgulho, É gente. orgulho. Tudo, a raiz de tudo é É orgulho. orgulho. Porque a gente acha que tá certa. E a Então, própria assim, palavra diz, né, que a vingança pertence ao Senhor. Então, se alguém faz algum mal a você, não adianta você querer pagar na mesma na hora moeda, eu pensei, né? Senhor, deixa, Senhor. Eu acho Não que, tu adianta. sabe o que eu faço? Eu ressignifico. Eu pensei, Senhor, eu acho que ele tava precisando desse dinheiro. Talvez abençoar a vida dele, né? E o que eu O acho. Lava Jato tava precisando desse dinheiro nesse dia. Senhor, amém que eu abençoe a vida É. dele. Pronto, na E mesma muitas hora. vezes você, quando você não reage, que você faz a coisa certa, lá na frente, Deus quando restituiu, Deus restitui, quando Deus faz justiça, você diz, poxa, foi bem melhor ter E esperado. foi rápido, mulher. Foi online, É. que Deus, você não precisa Foi esperar nem para outro online. dia. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. E tu sabe como é que eu penso em relação a essa hipocrisia que você falou? Às vezes a gente vê um crente ainda errando, ainda como eu erro, como você, como todos nós erramos. Eu penso, Senhor, ele está em obra igual a mim. Se hoje ele está mentindo, ontem talvez ele mentia Mentia menos. mesmo. Pronto. Isso me faz É. parar de julgar. Exato, Porque ele porque tá em assim, processo, assim como eu tô em e processo. existe Esse é o esse espinho da julgamento carne dele. O meu, sem esse senso de justiça, de querer as coisas, eu admitir que tenho culpa numa coisa que eu não tenho culpa, entendeu? Sim, O meu é esse, talvez o dele seja mentira, o outro é o adultério, o outro é a pornografia. pornografia, e aí vai. Então, se hoje ele ainda caiu na pornografia, antes ele caía menos, talvez. Não estou dizendo que a gente tem que ter recidivas, pecado de estimação, né? Porque tem gente que tem pecado de estimação. Aproveitar a graça e fica repetindo o pecado. Nessa também não, mas isso aí não sou eu que vou julgar, é o Senhor. Sim. Não cabe a Ai, mim. como é que termina esse podcast? Eu não quero. Eu não quero, não quero, não quero. Eu espero muito que chegue realmente a quem precisa ouvir, sabe? Esse é o meu desejo. Meu desejo. E Amém. obrigada de novo por vocês aqui, porque, ai, gente, se pra mim foi bom. Meu Deus. Você gostou de Eu ouvir muito a amei, pastora? amei, Pastora, amei. gostou do milagre dela aí? Não é lindo? Linda, linda, cheia da presença de Meu Deus. Deus. Que Deus abençoe essa criança em nome de Amém. Jesus. Abençoe seu casamento, seu relacionamento. E é Amém. muito bom, gente, poder glorificar a Deus e vivenciar milagres. Com Muito certeza. lindo o seu testemunho. Pastora, a gente pode terminar em oração para as Vamos, tentantes, para a vamos orar. gestante? Podemos? Vamos orar, sim. Por favor. Você que está aí me ouvindo, nos ouvindo, que está nessa luta, que está tentando, que está com o coração apertado, que está angustiada. Deus pode todas as coisas, Deus é Deus do Amém, impossível. Então recebe essa bênção, essa oração, Recebe, porque Deus Deus. pode mudar todas as coisas. Senhor Deus, Pai querido e amado, nós glorificamos o teu nome nessa tarde, Senhor. Sim, Pai. Nós entendemos, Senhor, que Tu és soberano, Tu és digno de toda honra e de toda glória dada a Ti. Nós te pedimos, Senhor, por cada mulher que está ouvindo esse podcast agora e que está tentando, Senhor, ser mãe, que está passando por esse processo. Nós te pedimos que Tu abra a madre, Senhor, que Tu cure esse útero, Senhor, e que Tu dê a bênção dessa mulher ser mãe, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Que todo peso espiritual, que toda doença emocional hoje caia por terra, que essa pessoa tenha sede e fome de Ti, que ela Te busque em espírito e em verdade, para que as demais coisas possam ser acrescentadas na sua vida.
que ela tenha esse entendimento, Senhor, que quando ela te entregar verdadeiramente, o milagre vai acontecer. Às vezes, a gente entrega, mas não entrega totalmente. Deus quer que você descanse nele. Então, que você aprenda a descansar e saber que você tem um Pai que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Abençoa a vida Amém. das minhas Amém. queridas, das minhas amadas aqui, em Amém, nome de Senhor. Jesus. Amém, Amém. Deus. Obrigada, meu Amém. Pai. Meninas. Ai, Foi Deus abençoe maravilhoso. muito. Obrigada. É sempre bom falar de Deus, é uma coisa assim que